Bom dia, boa tarde a todos e todos. Agora vamos ver como funciona esse cálculo do número de amostras que precisamos para estimar a média da população, ou seja, aqui lidando com dados quantitativos. Então, a gente pode considerar, por exemplo, a espessura de fragmentos de cerâmica. E já tenho colocado aqui o que eu gostaria de fazer. Então, eu gostaria, depois de um tempo, decidiu que eu quero falar com 95% de confiança na estimativa da espessura de fragmentos de cerâmica na população. E para essa estimativa da população, eu gostaria que o intervalo de erro não ultrapasse meio milímetro. Então, eu quero um intervalo de erro de mais ou menos meio milímetro. E com a experiência que eu já tenho, vamos dizer, eu já analisei o sítio vizinho, na mesma região, no mesmo período, eu tenho uma experiência que me leva a estabelecer uma estimativa de desvio padrão. Então, a minha experiência com outras coisas na região fala que esse desvio padrão deveria ser por volta de 0,9 milímetros. Então, agora eu estou com o erro, eu estou com o desvio padrão e falta eu adquirir o T. Mas eu sei que eu quero T para 95% de confiança. Agora, como é um número de elementos na amostra, é um incógnito ainda, nós vamos usar o T para o grau de liberdade de infinidade. Então, aquela última linha da tabela. Então, vamos lá ver qual T eu deveria estar colocando aqui. 95% de confiança. Está 95% de confiança. Então, aqui embaixo é a fileira que está com os valores para a infinidade, ou seja, amostras bem grandes sendo acima de 200 ou coisa assim. A gente segue aqui e nós encontramos aqui o valor de T igual a 1,960. Então, esse é o valor que eu vou levar para o meu cálculo. Então, vamos lá. Eu estou então com o cálculo e agora eu tenho meu T aqui. Então, eu estou com os 3 elementos que precisa estar inclusos aqui. E em vez de fazer todo o cálculo agora, a Viva, eu já tenho ele aqui copiado. Então, o que acontece? Então, a gente colocou o desvio padrão, a gente colocou o nosso T, e a gente não quer que o intervalo de erro ultrapasse 0,5. Então, primeiramente foi multiplicada 0,9 multiplicado por 1,96 e depois esse valor 1,764 dividido por 0,5 e esse valor 3,528 quadrado. Estamos aqui com essa quadrado. Tá vindo em todo isso. Então, o nosso resultado aqui é que o N que eu preciso, então, o número de elementos que eu preciso selecionar, 12,4. 12 elementos, eu só vou ter que medir 12 cerâmicas? Ou 13 cerâmicas? Será? Parece pouco, mas vamos ver o que acontece. Então, a gente estamos com essa dúvida. Então,
Pedimos para a nossa colega medir uma amostra de 13 fragmentos de cerâmica. E essa colega trouxe para nós os resultados. A colega trouxe a média desses 13 fragmentos e o desvio padrão. E olha, desvio padrão estimamos bem. Tá mais ou menos isso. E então, para calcular o intervalo de erro que a gente tem, então, será que realmente não ultrapassou 0,5 milímetros no meu intervalo de erro? Eu preciso colocar, então, aqui com o T de 95% de nível de confiança, mas depois eu vou colocar o meu desvio padrão e eu vou colocar o número de elementos que... foi aqui, 13 elementos. Então, primeiramente, vamos achar nosso T aqui. Então, o T de 95% conforme a nossa amostra. Então, agora a nossa amostra não é na infinidade. Temos 13 fragmentos de cerâmica. Então, nós temos um cálculo em que o grau de liberdade seria 13 menos 1. Ou seja, grau de liberdade é 12. Então, quando a gente vai aqui na tabela, a gente estamos na fileira de 12. E a confiança de 95%. E quando a gente vai seguindo isso, acabamos aqui. T igual a 2,179. Então, agora a gente estamos com o T para ser colocado no nosso cálculo de intervalo de erro. Para ver como a nossa amostra funcionou. Será que funcionou? Será? Então, agora, com isso, eu estou com todos os partes para fazer o cálculo. E estou adiantando as coisas, trazendo isso já escrito. Então, a gente vai inserir o T, o desvio padrão e o raiz quadrado do nossa amostra, que era 13. Então, o desvio padrão, 0,9 milímetros, dividido pelo raiz quadrada de 13. Ou seja, a raiz quadrada de 13 vai dar 3,606. E essa aqui, quando a gente divide, fica 0,250. Multiplicado pelo novo T, esse não foi o T que utilizamos para estimar quantos elementos precisamos, mas é o T, tá? Grau de liberdade de 12, que é o que é a realidade agora. Essa multiplicação aqui deu 0,54 milímetros. E a gente estávamos querendo não ultrapassar 0,5. Então, ultrapassamos um pouquinho aqui no intervalo de erro. O intervalo de erro foi um pouco além, mas isso é devido ao nosso valor do T ser um pouco diferente, porque a gente realmente não usou uma amostra muito grande. Mas mesmo assim, eu cheguei muito perto do que eu quero. É com uma amostra de fragmentos de cerâmica. Medir suas espessuras e estimar as espessuras de todas as cerâmicas na população do qual eu peguei a minha amostra. Então, estimamos que precisávamos de talvez só 12, 13 fragmentos para falar com confiança de 95% sobre essa população. E agora eu posso falar com 95% de confiança de que a população no qual eu peguei a minha amostra de fragmentos de cerâmica tem a média da amostra, que é a melhor estimativa da população, mais ou menos o intervalo de erro. Então, tenho confiança de 95% que as cerâmicas dessa população têm espessura média de 7,3 milímetros, mais ou menos 0,54 milímetros.
E fizemos isso com 13 elementos. Ou seja, às vezes você vai precisar medir muito menos do que se espera intelectualmente. A gente tem essa noção que precisamos medir absolutamente tudo que nós coletamos. No caso, a gente não precisa medir tudo para representar a população. Agora, o que vai controlar um pouco esse número de casos que precisamos é pensar duas coisas. O intervalo de erro que queremos, então o mais preciso que queremos chegar, mais amostras que vamos precisar. E a dispersão. Então, quando o desvio padrão, que é uma medida de dispersão, fica maior, também vai precisar de mais casos para alcançar uma estimativa da média da população que seja bem restrita e fechadinho. Então, para ter uma mais ou menos aqui mais fechadinho, quando o desvio padrão é ampla, vai precisar de mais amostras. Por quê? Isso é intuitivo, porque se tem mais variabilidade nos elementos, então tem mais variação na população. Então, se tem muita variação na população, para caracterizar a população, você precisa saber mais sobre suas integrantes. Então, esse tipo de cálculo de quantos casos preciso é muito útil para planejar campo, para planejar o que vai fazer, para entrar no laboratório com um plano de ação, para entrar um servo com uma noção de quanto daquele acervo histórico você vai analisar.